Olá. O Senado já aprovou o adiamento das eleições municipais de outubro para novembro. O texto agora está sendo analisado pela Câmara, mas as opiniões se dividem sobre adiar ou não as eleições ou até a possibilidade de adiamento de prorrogação de mandatos. Eu converso sobre o tema com os deputados Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e João Campos, de Goiás, vice-líder do Partido Republicano. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate em gravação especial pela internet. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Paulo Teixeira, bem-vindo. Obrigado, Daniela, e um abraço a você e para o nosso querido João Campos, nosso deputado relator do Código de Processo Penal. Deputado João Campos, seja bem-vindo também ao Câmara Debate. Boa tarde, Daniela. É um prazer poder participar do Câmara Debate, abordar um assunto atual, de interesse não só de quem é pré-candidato a vereador, a vice-prefeito, a prefeito, mas do conjunto da sociedade brasileira, e fazer esse diálogo ao lado de uma pessoa que eu quero muito bem e tenho muita estima, o deputado Paulo Teixeira. Obrigado. Então, vou começar com uma pergunta comum. Primeiro, o deputado Paulo Teixeira responde, depois o deputado João Campos. Deputado Paulo Teixeira, o senhor é a favor ou contrário ao adiamento das eleições e por quê? Eu sou favorável ao adiamento das eleições pela razão simples. A pandemia no Brasil, pela forma com que ela está sendo conduzida pelo presidente da República, vai demorar mais tempo no Brasil do que no mundo. No Brasil, o tempo que deveria demorar de 3 meses, vai demorar quase 6 meses. E assim nós vamos chegar muito perto do período eleitoral que requer debate. Por isso, nós precisamos adiar a data, e essa data acho adequada, do dia 15 de novembro, dia 29 de novembro para o segundo turno, para que nós saiamos da pandemia e façamos um debate eleitoral cuidadoso. Eu quero deixar claro que sou contrário a prorrogar mandatos. Isso, na minha opinião, é inadmissível. Mas mudar a data da eleição para propiciar um debate correto e seguro é o que nós devemos fazer. Todos os especialistas indicam: não devemos fazer as eleições no dia 4 de outubro, porque a pandemia estará muito próxima desse período. E nós queremos que os eleitores possam fazer uma votação segura. E para se fazer uma votação segura, precisa mudar a data da eleição. Deputado João Campos, e o senhor é favorável ou contrário a esse adiamento por aproximadamente 1 mês para a votação das eleições municipais? Daniela, eu quero começar pela minha convergência com o deputado Paulo Teixeira. Prorrogação de mandato, jamais. É inconstitucional, é antidemocrático, enfim, jamais. A mudança do calendário eleitoral, portanto, primeiro turno, as eleições não ocorrerem excepcionalmente esse ano, dia 4 de outubro, e dilatar esse prazo, mudar essa data para algum dia de novembro, e a data mais indicada é 15 de novembro, até porque é uma data já aprovada pelo Senado. Eu não sou favorável, o meu partido não é favorável, todavia, o parlamento é a casa do diálogo. Então, ao que eu ouço nos últimos dias, especialmente no final de semana, está havendo muito diálogo entre todos os partidos, numa coordenação do presidente da Câmara, e, salvo engano, vai haver um entendimento, inclusive com a adesão de quem é contra. Agora, isso não impede que eu coloque a minha visão. Tá? E a minha visão, eu sou contra, eu sou pela manutenção do calendário. Por quê? Primeiro, porque eu penso que não tem nenhuma autoridade de saúde no Brasil hoje que tem condições de, com segurança, nos garantir que em novembro tudo passou, está tudo tranquilo, podemos fazer a eleição com absoluta segurança. Por exemplo, no início dessa pandemia, lá em março, o ministro da Saúde era o Mandetta. O Mandetta, grande ministro da Saúde, meu amigo, dizia: olha, final de abril vai ser o pique, vai morrer muita gente. Chegou o final de abril, não teve o pico. Aí passou a data para maio. Daí por diante. Então, a gente observa que as informações entre autoridades de saúde e especialistas, elas divergem muito. Então, no meu sentido, a gente não tem essa segurança de que, olha,
Se adiar por 30, 40 dias, aí passou tudo, está resolvido. Segundo ponto, o Brasil é um país continental. Nós podemos chegar em outubro ou novembro com a pandemia em alguns estados ainda em situação preocupante e na maioria de outros estados com ela absolutamente controlada. É exatamente em razão da dimensão do país. Nós temos, por exemplo, Manaus, no Amazonas, que já teve o pico e está numa descendência, não é? Goiás, agora é que caminha para o pico. Essa realidade, ao que me parece, eu também não posso garantir, mas ao que me parece, ela ainda vai perdurar por um tempo, de você ter estados em condições melhores, outros em condições piores e outros ainda com ascendência. Os Estados Unidos é a mesma realidade nossa. Lá não se discute mudar as eleições. Acho que nesse instante em que alguns estados, os números ainda são assustadores, mas que quase que uniformemente governadores e prefeitos estão flexibilizando as normas, as pessoas estão indo na igreja, no supermercado, na farmácia, ao que consta que vi na imprensa, a partir do dia 10 de julho agora, o Rio de Janeiro vai abrir estádio para a torcida. Mais de 50 milhões de brasileiros foram e continuam indo à Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial. Então, o cidadão pode tudo, ele só não pode votar. Se ele for votar, o vírus pega ele, mas ele pode ir na Caixa e pode realizar todas as outras atividades. Então, me parece que nós precisamos garantir as eleições e criando as condições para elas ocorram com o mínimo de segurança, com os protocolos que as autoridades recomendam. Quem sabe ampliando o horário de eleição, diminuindo a quantidade de sessões por estabelecimentos. Acho que é possível adotar medidas e garantir as eleições com segurança. Deputado Paulo Teixeira, deputado João Campos fez algumas ponderações que queria que o senhor respondesse. Uma delas é: será seguro em novembro as eleições? Vai realmente esse um mês de adiamento vai ser o suficiente para dar segurança tanto aos eleitores como aos trabalhadores da Justiça Eleitoral e voluntários que atuam como mesários e outros cargos? Olha, Daniela, o que está acontecendo no Brasil é que o Brasil está fazendo tudo errado. O que o mundo inteiro fez? O mundo inteiro fez um distanciamento social forte, acima de 60%. E com esse distanciamento social forte, morreram menos pessoas, fecharam menos empresas e o tempo de duração da pandemia foi menor. No Brasil, não. No Brasil, fruto da política do presidente da República, nós estamos fazendo tudo ao contrário. O distanciamento social está sendo menor que 60%. Os especialistas dizem que se nós tivéssemos feito um distanciamento social acima de 60%, nós teríamos no final do mês de junho 16 mil mortos. Mas nós vamos ter no final de junho 60 mil mortos. 60 mil mortos. 44 mil vidas que seriam preservadas. Para quem luta pela vida, isso já é muito, é muito. As próprias 16 mil mortes é inadmissível, imagina 40 mil mortes. Então, o presidente da República está boicotando todas as políticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelos epidemiologistas. E o que está acontecendo com os governadores? Eles estão desesperados, porque eles não têm mais dinheiro para pagar a folha de pagamento. E o que o governo federal está fazendo? Estrangulando os governadores e fazendo politicagem com os comerciantes, porque ele não dá crédito. Veja, dos 60 bilhões de crédito disponibilizados, chegaram 2 bilhões. Então ele colocou os governadores em desespero, os prefeitos em desespero. Isso, e as pessoas estão voltando às ruas sem poder, sem dever, arriscando a vida. Quem defende a vida não pode defender essa política. Assim, a eleição ocorrendo em outubro é muito insegura. Eu espero que seja mais segura em novembro, se fizer a coisa certa. Nós estamos defendendo prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano, mas fazer um apelo pelo distanciamento social alto para a gente sair logo dessa pandemia. Do jeito que o governo está fazendo, nós não vamos sair nunca dessa pandemia. Mas será muito mais inseguro as eleições agora em outubro,
Em outubro não tem jeito de fazer, não terá debate. Nós temos que tentar fazer em novembro, mas temos que ter o isolamento social, o cuidado do nosso povo, sair logo dessa pandemia. O Brasil, pelo Bolsonaro, é o único país do mundo que está levando essa pandemia até as calendas e está arriscando vida, arriscando empregos e arriscando as empresas brasileiras. O que eu acho que, evidentemente, nós pretendemos mudar a data, mas retomar o isolamento social para preservar a vida. Quem está fazendo isolamento social? A classe média, que ela tem meios para fazer. Ela tem internet, ela tem salário. Os pobres não estão fazendo porque eles não têm mais renda. O governo deveria preservar a renda dessas pessoas, preservar o emprego dessas pessoas, dar segurança aos empresários para todos irem para o isolamento, só irem para o trabalho quem faz trabalho essencial. Deputado João Campos, um ponto que o deputado Paulo Teixeira levantou aí é de debates. A campanha eleitoral em si, que é um momento em que o eleitor tem acesso a informações sobre os candidatos e conhece melhor os candidatos. A gente começar o período de campanha em agosto, como é tradicionalmente, não vai impedir que haja debates e que o eleitor esteja mais próximo dos candidatos? Nós temos que entender que a pandemia está impondo à sociedade do mundo todo novas condutas, novos comportamentos. Não é? E quer seja com a pandemia, com a intensidade que está, ou com menos intensidade em novembro, até porque o deputado Paulo Teixeira diz, olha, em outubro, com certeza, nós teremos muita insegurança. E eu torço para que em novembro seja menos. Né? Então, até ele admite que em novembro a situação não estará resolvida. Significa dizer que o debate ele vai se dar como está dando esse nosso aqui, não é? Pelos meios de comunicação, quer seja pelos meios de comunicação convencionais, quer seja pelas redes sociais, enfim, a sociedade e os pré-candidatos, me parece que já entenderam isso, até porque tudo está se dando dessa forma, praticamente. Na política não poderia ser diferente. Acho que o debate não será prejudicado. De outro lado, me perdoe, com todo respeito ao deputado Paulo Teixeira, mas me parece que essa consequência não é de responsabilidade do presidente Bolsonaro, porque o Supremo decidiu de que a competência para determinar o isolamento, estabelecer as medidas para o isolamento, daí por diante, passou a ser dos governadores, em maior grau aos prefeitos. Tanto é que aqui em Goiás, o governador Caiado anunciou hoje um lockdown de 14 dias, e disse, olha, mas cada prefeito vai decidir pela sua cidade. Muito mais prefeitos do que os governadores. Então, mais prefeitos, menos governadores e menos, ou quase nada, o presidente da República. De tal forma que isso passou a ser uma responsabilidade de um grupo muito grande de agentes políticos. 5.571 prefeitos no Brasil, cada um pela sua cidade. Então, me parece que o povo também, e nesse ponto o deputado Paulo Teixeira ainda fez uma referência com a qual eu concordo, depende também de muita consciência do povo para essa adesão. Procuramos, o presidente Bolsonaro e nós, o Congresso Nacional, garantir um mínimo de subsistência para as famílias carentes, com esse auxílio emergencial de R$600, que é muito superior àquilo que muitas famílias já recebiam do Bolsa Família. Garantimos a prefeitos e a governadores recursos para não deixar atrasar a folha de pagamento, garantir os serviços básicos do Estado ou da Prefeitura e a área de saúde, 60 bilhões de reais, somando-se a isso a suspensão do pagamento da dívida de estados e municípios até 31 de dezembro. Aqui em Goiás, isso significa mais ou menos 3 bilhões e 600 mil reais, para não falar de outros valores que nós, o parlamento, decidimos. Não é pouco dinheiro, é um dinheiro que pode não dar para resolver tudo, mas é muito representativo. Então, eu penso que nós, deputados federais, senadores e o governo federal, estamos fazendo o nosso papel. Agora, prefeitos e sociedade, prefeitos com medidas e a sociedade com a consciência. Certamente, se houver uma convergência nesse sentido, nós reduziremos as taxas e a pandemia passará em menor tempo. Deputado Paulo Teixeira, o senhor acha que dá para caminhar por uma convergência no adiamento?
O deputado João Campos falou aí no início do programa de uma sinalização de negociação que o presidente Rodrigo Maia anunciou, em termos aí a prorrogação das transferências para o Fundo de Participação dos Municípios, para a compensação das perdas com o coronavírus. O senhor acha que essa semana ainda é possível se ter uma definição? Olha, Daniela, primeiro dialogar com as palavras do deputado João Campos, porque tudo que ele falou, o Congresso aprovou, mas pouco do que o Congresso aprovou chegou nos estados e municípios. Veja, o governo federal não conseguiu executar 80% das verbas da saúde. O governo federal, além de fazer um pacote pífio para os estados e municípios, não repassou a quantidade, o quantitativo dessas verbas. Então, mesmo que eu dê uma atribuição para prefeitos e governadores e deixá-los à míngua, é o que o governo federal está fazendo. Ele está lavando as mãos. Como na pandemia você recomenda as pessoas lavarem as mãos, quem está mais lavando as mãos no Brasil é o Bolsonaro. Ele não está dando... Veja, 60 bilhões de empréstimo para as empresas. Sabe quanto chegou, Daniela? Sabe quanto chegou, João? 2. Os donos de bares, restaurantes, estão todos sufocados, porque o governo fez um programa pífio, michuruca, como se chama no interior do Goiás. Então, o dinheiro para a saúde não está chegando, o dinheiro para as empresas não está chegando, o dinheiro para a saúde, para as empresas e para os estados não está chegando. Então, governo, na verdade, como ele é contra, o Bolsonaro defende a ideia da imunização de rebanho, que todo mundo pegue o coronavírus, quem sobreviver vai ganhar imunidade. É isso que ele defende. Isso ele boicotou todo o sentido do isolamento. Então, nessa direção, eu acho que a gente tem que agora repassar recursos para prefeitos e governadores, fazer com que os recursos desçam, pagar quem não foi pago no auxílio emergencial e mudar a data das eleições para fazê-la num ambiente mais seguro. Mesmo isso que o deputado fala, veja, que o povo vai fazer o debate via internet, rede social, o povão, quando tem pacote de internet, é pacote que não permite com que ele possa pesquisar. São pacotes fracos de internet. Então, submeter o povo brasileiro a um processo eleitoral sem informação é errado. Por isso, nós estamos defendendo adiar e retomar o cuidado, o isolamento que esse governo não está tendo com o povo brasileiro. Deputado João Campos, o senhor acha que dá para fazer esse acordo aí previsto pelo deputado Rodrigo Maia, de se prorrogar os repasses para a compensação dos municípios e prorrogar também a data das eleições por um mês? Olha, acho, por tudo que tenho dialogado no final de semana e hoje, estou convencido de que esse acordo se consolidará hoje. Nós aprovaremos, quem sabe, mais uns 5 bilhões de reais de apoio aos municípios, não é? E a data já aprovada pelo Senado, certamente ou provavelmente em função desse acordo, será votada amanhã ou na quarta-feira na Câmara Federal, ratificando a decisão do Senado, 15 de novembro e 29 de novembro para o segundo turno, num processo de convergência entre o Senado, a Câmara e a própria Justiça Eleitoral. O diálogo avançou substancialmente e acho que o diálogo termina superando algumas dificuldades, não é? Próprias do debate, e eu creio que isso criará as condições para a votação amanhã ou quarta, um quebra de interstício, e dará tranquilidade para quem é candidato, né? Porque, como eu dizia no início, manter o calendário ou mudar o calendário é uma decisão que tem que ser tomada rápida, para que quem é pré-candidato reveja seu planejamento de campanha, sua estratégia, etc. E pelas conversas que tenho mantido e por tudo que tenho ouvido no final de semana e hoje, eu creio que nós estamos criando um ambiente para que isso aconteça de amanhã para depois. Deputados, a gente está chegando ao final. Agradeço a participação dos senhores. Obrigada, deputado Paulo Teixeira. Muito obrigado, Daniela. E parece que a gente chegou numa convergência, que a fala do deputado João Campos é que eles vão votar favorável ao
a mudança na data. Então, há convergência, porque nós temos que voltar à ideia de que a ciência está acima de tudo. As evidências científicas estão acima de tudo. E a evidência científica hoje recomenda cautela, e a cautela é fazer eleições num ambiente propício, onde não ameace a vida das pessoas como está sendo ameaçada no Brasil hoje. Então, essa é a convergência que nós temos aqui nesse final de programa entre a nossa posição e a do deputado João Campos. Obrigado, Daniela, obrigado, João, e obrigado a todos os telespectadores da TV Câmara. Obrigada, deputado. Deputado João Campos, também agradeço sua participação aqui no Câmara Debate. Daniela, muito grato ter estabelecido esse diálogo com a sua intermediação com o deputado Paulo Teixeira, que às vezes, dada a nossa amizade, chama de Paulinho. Não é? Um abraço a todos vocês, muito agradecido. Obrigado. Câmara Debate está terminando. Eu conversei com os deputados Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, e João Campos, do Partido Republicanos de Goiás. Continue com a gente.